bem-vindo à primeira videoaula da disciplina de Saúde e Segurança no Trabalho. Nessa primeira semana, você vai estudar a história da associação entre a saúde e o trabalho. Onde que começou, quando que começou a se pensar, a associar trabalho com saúde ou com falta de saúde. Você sabe quando, na história da humanidade, se associou pela primeira vez doença com o trabalho? Faz muito tempo atrás, no século IV a.C., Hipócrates escreveu sobre uma moléstia que acometia os trabalhadores nas minas. E escreveu também sobre a intoxicação pelo chumbo dos trabalhadores metalúrgicos. No ano de 1700, Bernardino Ramazzini publicou o primeiro livro que tratava sobre o assunto. E ele foi considerado o pai da medicina no trabalho. Isso porque ele era um médico e nas suas consultas, com os seus pacientes, a primeira pergunta que ele fazia era: qual é a sua ocupação? Com o que você trabalha? Tentando associar a doença à ocupação daquele trabalhador. Isso no ano 1700, início do século XVIII. Para a gente entender como que o homem começou a associar o trabalho com a falta de saúde, a gente tem que entender o contexto dessa época. O que o homem estava vivendo no início do século XVIII. Esse século ele é considerado o século das revoluções. A gente teve a Revolução Econômica com a Revolução Industrial, a gente teve a Revolução Política com a Revolução Francesa e a gente teve a Revolução Filosófica com o Iluminismo. Tudo isso mudou a forma de pensar do homem. As explicações a partir desse momento deixaram de ser voltadas para as questões religiosas. A partir desse momento, as pessoas elas buscavam respostas baseadas em comprovação científica. Para a segurança do trabalho, a revolução que mais importa é a Revolução Industrial. Com o surgimento das primeiras fábricas, não existiam leis que apoiassem e amparassem os trabalhadores. Era uma coisa muito nova para aquela época. Então imagine esse cenário. De um lado, os capitalistas querendo ganhar cada vez mais dinheiro e do outro lado, os trabalhadores desprotegidos e despreparados. Foi um completo caos. Muitos acidentes, com lesões graves, permanentes, muitos óbitos, Esse cenário é que fez surgir as primeiras leis dos trabalhadores ou as primeiras leis trabalhistas. A evolução dessas leis ocorreu de forma muito tímida, muito devagar, inclusive aqui no Brasil. As legislações mais efetivas, quando a gente fala de prevenção de acidentes, de tentar evitar esses acidentes, só vieram no século XIX. Aqui no Brasil, com a CLT em 1943 e a Lei número 5.316 de 1967, que integrou o seguro de acidentes no trabalho com a Previdência Social. Hoje em dia, a gente conta com 36 normas regulamentadoras aqui no Brasil, com a função de tentar prevenir os acidentes, e de fazer com que os trabalhadores tenham acesso a essa segurança no trabalho, que é um direito de todo trabalhador. Eu falei muito sobre a história da segurança no trabalho, mas o que é a segurança no trabalho? Você sabe? É um conjunto de medidas capazes de garantir a integridade física e a saúde mental dos trabalhadores. Quando a gente fala de segurança no trabalho, a gente logo pensa no aspecto físico, Mas a saúde mental do trabalhador também entra nesse conjunto de normas de segurança no trabalho. Resumindo,
são todas as medidas que a gente toma para prevenir um acidente. E o que seria um acidente? Os acidentes são eventos não programados, não planejados e não desejados. Os acidentes, eles podem ser divididos em dois grupos, relativos ao homem, que são os atos inseguros. Então, por exemplo, um pai de família que sai para trabalhar e deixa o filho doente lá com 40 graus de febre, né? Ele não vai ter a mesma tranquilidade para fazer o serviço dele do que num dia normal, né? Isso seria então relativo ao homem. E o outro tipo de acidente relativo ao meio ambiente, ao meio de trabalho, seriam as condições inseguras. Então, um ambiente inadequado para o trabalho, um nível de barulho muito alto, um piso escorregadio ou com diferença de nível, tudo isso são condições inseguras do ambiente de trabalho. Tudo isso pode afetar negativamente o trabalhador. Isso é o que a gente tem para essa semana. Nos vemos na semana que vem. Bons estudos, abraços e até logo!